Boa noite, Ilan! Muito bom estar com vocês aqui nessa noite, mais um Midweek e um presente que a gente tem aqui, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Você que está em casa, muito obrigado por deixar entrar na sua casa. Eu sou o pastor Gladstone, daqui da Ilan, e é um prazer estar com você e passar esse tempo com você, ministrando, entendendo, aprendendo sobre a palavra de Deus. E como você sabe, Midweek a gente tem um estudo, mas tem um negócio de mapinha e tem uma pregação depois que eu quero que toque no teu coração. Então fica ligado aí, hein? Mas vamos lá, a carta de Paulo aos Filipenses foi que ele mandou uma carta para uma igreja que ele tinha muito carinho, uma igreja que ele fundou. Depois que ele fundou, de longe, soube de algumas coisas e mandou uma carta para aquela galera. Então olha só, a cidade chamava Filipos. Por quê? Foi o nome de um imperador que pegou aquela cidade, tomou aquela cidade e botou o nome, que era o nome dele, de Filipos. E Paulo fundou essa cidade na segunda viagem missionária dele. Então vamos lá, que tem que ter um mapinha, né? Vamos dar uma olhada no mapinha aqui, ó. Essa aqui é a segunda viagem de Paulo. Ele saiu daqui, ó, Jerusalém, Samaria, Antioquia, e viajou, e lá em cima, ó, quase no finalzinho, tem a cidade de Filipos. Essa cidade é muito interessante, porque ela é uma cidade que ele era habitada praticamente por militares e por ex-militares. É claro que tinha comércio, tinha muita coisa lá, mas praticamente militares e ex-militares. Ela tinha também uma extração de minérios, que davam um dinheirinho para Roma, né? E também tinha um negócio muito interessante lá. Ela tinha um grande sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É quando você tem várias religiões misturadas todas juntas. Então tinha lá o pessoal que adorava o panteão romano, os deuses romanos, tinha o pessoal que adorava o panteão grego e tinha os deuses do local. Então, por exemplo, tinha Artemis, que era deus da fertilidade, mas tinha também Marte, que era da agricultura e da guerra. Aliás, lá era um posto de combate, né? E tinha também Silvano, que era dos campos, era das florestas, e tudo isso aí convivendo junto. E Paulo chega ali, então, e começa a montar uma igreja, começa a fazer ali um campus, como se fosse um campus da Ilan, começou do zero ali. E aí, detalhe interessante é o seguinte: a gente tem que ler as cartas de Paulo em paralelo com Atos dos Apóstolos. Por quê? É como se Atos fizesse um grande resumão e a gente então tem as cartas. E, por exemplo, no capítulo 16 de Atos, diz quando Paulo chegou ali. E Paulo, então, estava viajando, chegou em Filipos, e isso é registrado ali. Aliás, o capítulo 16 traz para a gente um monte de coisa legal. Por exemplo, quando Paulo conheceu Timóteo, aquele Timóteo da Bíblia, 16. Quando Lucas conheceu Paulo, 16. A história daquele carcereiro que Paulo estava preso, aliás, ali foi a primeira prisão de Paulo, ele teve 3. A história do carcereiro, que todo mundo fala, aquele versículo famoso, crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa, está onde? 16. Então, ali ele conheceu Lídia também, que foi o primeiro lugar que os crentes se reuniram. Praticamente a gente pode dizer que tinha um GT na casa da Lídia, né? Então assim, e aí então a gente vai ver que era uma cidade muito importante quando a gente pensa no cenário, porque foi a primeira cidade europeia que Paulo começou a pregar. Ele pregava na Ásia, você vai ver daqui a pouquinho o que aconteceu na Ásia, e você vai ver também por que ele chegou lá na Europa, tá? E é interessante que nesse capítulo 16, na primeira prisão de Paulo, ele faz praticamente uma expulsão de um demônio, de uma escrava, que estava adivinhando, mais ou menos adivinhando não, né? Que ela teve a visão que Paulo e Silas eram enviados do Altíssimo, e então Paulo expulsou aquele demônio, parou de profetizar, e o cara foi reclamar. Essa escrava aqui me dava muito lucro, ela sempre adivinhava as coisas, me dava dinheiro, tipo aquela cigana, aquele alemão. E aí, ele foi acusado de baderna, de fazer um balbúrdio na cidade, de pregar um Deus esquisito, e ele acabou sendo preso. Mas vamos lá. Eu quero trazer para você algumas coisas interessantes hoje, que eu quero trazer 5 lições para você. Uma de maneira geral, que a gente vai ver em Filipenses, e 4 no capítulo 3. Por isso quero que você fique atento, porque a primeira não está nem no capítulo 3 de Filipenses, está em Atos capítulo 16. E a primeira lição que eu quero trazer para você nessa noite é o seguinte. Ponto 1, não desista, ajuste seus planos a Deus. É interessante porque eu não sei se você já passou por algum momento em que você faz um plano e dá errado. Com certeza já. Mas e quando você tem certeza que o plano está certo? Fica chateado. E quando você tem certeza absoluta que é um plano de Deus e não dá certo? Como é que tu faz com isso? Como é que você reage quando você faz um plano, tem um plano, maneiro, tudo certo, sabe que é de Deus e não dá certo? Pois é, não desista.
ajuste seus planos a Deus. Olha o que diz o capítulo 16 de Atos. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Presta atenção. Impedidos pelo Espírito Santo. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Eles contornaram a Mísia e desceram a Troade. Dá uma olhadinha aqui naquele mapa de novo, só para você entender bem. Pega aquele mapa ali para mim. Esse aqui é o caminho. Está vendo que Filipos está lá em cima, né? Agora põe um outro mapinha que eu botei também, só para você entender. Paulo vinha por esse caminho aqui, ó. Só que ali está falando os nomes que a gente não se ligou ainda, né? Ele estava pregando na Frígia e na Ásia. Queria ir para a Mídia e na Bitínia. Tem outro mapinha aí, coloca para mim. Um pouquinho para frente, esse aí. Ali em cima está a Bitínia. E um pouquinho mais acima a Ásia. Ele vinha por aqui, tentou subir e não conseguiu 2 vezes. Aí ele acabou descendo e foi lá para a ponta. Volta o primeiro mapinha. E ele foi lá para Filipos, lá para cima. Ele veio por aqui, nessa retinha aqui, ó. Tentou subir, não conseguiu, tentou subir, não conseguiu, foi parar lá em Troade, lá naquele pontinho. Por que isso é importante? Porque quando a gente vê o Espírito de Deus travando a pregação do Evangelho, parece um negócio esquisito. 2 vezes, parece esquisito. O que você faria no lugar de Paulo? Deus manda você pregar, você vai. Aí tenta ir, o Espírito de Deus não deixa. Aí você vai para o canto, o Espírito de Deus não deixa. E vai para Troade. E aí Paulo então foi descansar. Tem horas que a gente precisa parar, botar a cabeça no travesseiro e conversar com Deus, tá? Quando começa muita coisa errada, não insiste não. Vai conversar com Deus. Aí o que aconteceu? Atos 16, de 9 ao 10. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia, que seria parte da Europa, estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. É legal porque muitas vezes a gente tem a direção de Deus. A gente entende que tem que fazer algo. Mas só que existem alguns ajustes finos. A gente tem que pegar a sintonia exata do que Deus quer. A gente precisa ouvir a voz de Deus sempre. E é interessante porque Deus tinha chamado Paulo para pregar. E ele estava pregando. Mas só que tem que aprender o seguinte: não é do jeito que a gente quer, é do jeito de Deus. Não é no lugar que a gente quer, é onde Deus sabe que precisa. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E muito legal ver o coração de Paulo. Ele sentiu que Deus estava fechando porta, ele não reclamou com Deus. Ele foi dormir e Deus então de noite dá uma visão para ele. Aprenda uma lição. Nunca, mas nunca, nunca lute com Deus. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Ele compreendeu que Deus tinha um plano que ele não estava enxergando ainda. Era para pregar, mas não era pregar onde ele queria ir. É onde Deus queria que ele fosse. Aprenda uma coisa. Deus chama você para você se juntar a Ele num projeto dEle. O projeto não é seu, é de Deus. Quando Deus te dá uma ordem, Ele não está pensando o que você gosta de fazer. Ele quer que você seja parceiro dEle, não é Ele parceiro teu. Qual a diferença? Quando Ele é teu parceiro, você vai e fala: Deus, vem comigo, vamos embora comigo. Agora, quando você é o parceiro dEle, Ele tem um projeto e você se junta a Ele: Deus, para onde você quer que eu vá? E é preciso a gente estar atento ao direcionamento. Semana passada eu estava num curso, lá na Elã do Recreio, e eu estava ministrando o curso, e a gente se deparou com um texto, que eu falei para o pessoal o seguinte: olha, muita gente fala assim: faça seus objetivos para os próximos 5 anos, projete seus objetivos para os próximos 10 anos. E eu descobri que objetivos não se projetam, se descobrem. Porque se a sua vida está na mão de Deus, Ele já tem um plano para você. Portanto, você não tem que projetar um objetivo para daqui a 5 anos. Você tem que descobrir qual é o objetivo de Deus para a tua vida para daqui a 5 anos. Onde Deus quer que você esteja. Fazendo o quê? Como? E aí então você vai estar no centro da vontade de Deus. Aprenda, você precisa se juntar a Deus no projeto dEle. O projeto é dEle, não é teu. Então não tenha medo.
Se a coisa começa a ficar complicada, pare e pergunta a Deus. Ele tem um objetivo e um projeto para a tua vida, tenha certeza disso. Você não está aqui de passagem, Deus tem um projeto para você, e você precisa descobrir qual é. Segunda coisa interessante que esse texto traz para a gente: seja alegre, independente das circunstâncias. Aí talvez você fale assim, pastor, mas isso é difícil, né? Mas olha o que Paulo diz para a gente: finalmente, meus irmãos, Filipenses 3:1, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. O quê? Alegrem-se no Senhor. Paulo dá uma ordem: fique alegre. Mas pastor, não dá para assim, não é assim ficar alegre. E se eu estiver passando por problema? Não dá para eu fabricar alegria. O senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. E tem um negócio, né, gente? Problema é mal educado. Você não está nem acabando de resolver um, já está outro intrometido chegando, fica com 2 problemas, daqui a pouco chega mais um, ele não espera não faz fila não, eles vão entrando na tua vida e tu vai resolvendo o problema, não acabou, chega outro. E é assim. E Paulo ensina para a gente, a alegria não pode ser, preste atenção nisso, a sua alegria não pode ser circunstancial. 2 coisas que não são circunstanciais. Você que está em casa, se liga aí. 2 coisas que não são circunstanciais. A alegria e a paz de Cristo. A paz de Cristo excede todo entendimento, é alegria, porque você, independente de situação, tem Jesus no teu coração e na tua vida e tem a eternidade garantida. Preste atenção nisso. E é legal quando a gente pensa nisso, por quê? Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa falar assim que o shalom de Deus é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa é a paz de Deus. Eu falei, gente, então tem alguma coisa errada. Porque eu sinto paz quando as coisas estão de cabeça para baixo. Você já sentiu paz quando está tudo virado de cabeça para baixo? Que ideia é essa que o shalom é quando está tudo legal? Não. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela está em qualquer momento, pode estar tudo virado de cabeça para baixo, tudo quebrado, faltando coisas, e ainda assim você pode ter paz. E alegria também. Sabe por que Paulo fala isso? Se liga só. Paulo teve a primeira prisão dele lá em Filipos. Teve uma segunda prisão dele em Jerusalém, que ele ficou 2 anos preso em Cesareia. E agora, quando ele escreve essa carta, Paulo estava preso em Roma. Ele tinha apelado para César, estava preso em Roma e podia morrer, e acabou morrendo, decapitado. E ele estava em Roma, preso, e manda os caras ficarem alegres. Se você tiver curiosidade em casa e pegar o Filipenses capítulo 3 e ler, você vai ver que logo no iniciozinho, lá no finalzinho, Paulo fala que estava lutando contra 2 tipos de pessoas. Ele é muito educado, o crente não xinga, então ele falou que estava lutando contra os cães. E depois estava lutando contra os inimigos da cruz de Cristo. E ele estava lá com uma batalha, os caras estavam querendo prejudicar ele. Ele preso, cheio de inimigo querendo mal dele. E ele fala para o pessoal, tenham alegria, fiquem alegres, porque a alegria de Jesus, ninguém pode te roubar. Não é circunstância, não é problema, não é situação complicada, nada pode roubar uma alegria que você tem. Porque é uma certeza que a tua vida não acaba aqui, que você tem a eternidade, e enquanto está aqui, tem a presença de Jesus do teu lado. São essas coisas que a gente não pode perder. Faça as coisas com alegria, ande com alegria, viva com alegria, tenha alegria, independente das situações. Não é você ficar rindo no meio de um velório, triste não. Está todo mundo triste, está rindo, não é isso não. É você sentir que existe algo, que Deus está contigo, Ele vai renovar as tuas forças, renova a tua alegria e te dá paz. O que Paulo está falando é isso, independente de circunstâncias. Experimente a alegria que só Jesus pode dar. Terceira lição que esse texto traz para a gente. Priorize Jesus, o resto é resto. Olha o que Paulo fala aqui. Pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós que gloriamos em Cristo Jesus e não temos a confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, nas coisas humanas, eu mais ainda. E ele começa a dizer, circuncidado no 8º dia. Isso quer dizer que Paulo era judeu mesmo. Ele não se converteu ao judaísmo não. Ele nasceu e no 8º dia ele foi circuncidado conforme diz a lei de Moisés. Diz mais, pertencente ao povo de Israel. Ele nasceu lá, ele não nasceu fora. Ele nasceu lá em Israel, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, o pessoal tinha muito orgulho. Por quê? Primeiro, Benjamim e José eram filhos da mulher que Jacó amava, Raquel. Segundo,
A tribo de Benjamim continuou fiel quando todas as outras 10 tribos foram com Jeroboão. Ficou fiel com Judá. Ficou ali guardada. E terceiro lugar, a tribo de Benjamim teve o primeiro rei chamado Saul. E qual era o nome de Paulo? Paulo, que a gente fala, na verdade era Saulo. E Saulo é derivado de quê? De Saul. É o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Então Paulo tinha todo orgulho. Da tribo de Benjamim eu sou verdadeiro hebreu. Por quê? Porque ele falava hebraico, foi criado no hebraico, estudou no hebraico. Da lei, fariseu, que eram os mais rigorosos cumpridores da lei, eram os fariseus. E Paulo fala assim, eu cumpro a lei toda. Quanto ao zelo, ele era zeloso, fazia tudo certo, fazia tudo exatamente como tinha que fazer. Perseguidor da justiça. E quanto à justiça, eu era irrepreensível. Ou seja, não tinha nada de errado na minha vida. Paulo fala 7 características que ele tinha, que ele podia se orgulhar. Ele podia dizer assim, olha, eu podia me orgulhar de todas elas, porque vocês não são igual a mim. Mas olha o que ele fala. Versículo 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como um esterco, diferente da Bíblia, gente, considero como um esterco para poder ganhar Cristo. É interessante que Paulo fala assim, olha, tudo que eu sou, eu jogo fora, porque eu tenho mais importante que é Jesus. Eu estava pensando quando vinha para cá, preparando essa palavra de hoje, e eu estava achando assim, olha, eu não sei se você tem filho, se você que está assistindo a gente, tem uma esposa grávida, uma filha grávida, uma irmã grávida, uma pessoa grávida do seu lado, tem um bebezinho perto de você chorando e tal, não sei, tem gente aí na igreja, lá no Kids e tal, mas pensa o seguinte, daqui a 100 anos, provavelmente, nenhum de nós vamos estar aqui nessa terra. Ou seja, tudo que a gente já era daqui a 100 anos. Tudo que a gente tem, ou pertencendo a outra pessoa, ou se perdeu e acabou. E a gente confia muito nas coisas que a gente tem, num cargo, numa posição, num título. Todo mundo está na flor da juventude, daqui a pouco se aposenta. Vai ter gente aposentada no STF, eu creio que daqui a pouco a gente vai estar com mais gente nova. Mas assim, você está experimentando hoje uma coisa que daqui a 10 anos você não vai experimentar, daqui a 20 anos talvez você nem esteja mais aqui. E o que valeu? Tudo que você tem, tudo que você construiu, se você não tiver o principal, Jesus Cristo. Uma vez eu preguei numa faculdade e eu falei, olha, Deus não precisa de um engenheiro, Deus não precisa de um médico, Deus não precisa de um advogado, Deus não precisa de um professor, Deus não precisa de um pastor, Deus precisa de um servo, que tem o coração na mão dele, e aí ele faz desse servo o que ele quiser. E é isso que a gente precisa entender. Tudo que a gente tem, de nada vale, se você não tiver uma coisa só, Jesus Cristo. Não tem preço, não tem preço, você ter o seu nome escrito no livro da vida. Não tem preço isso. Isso é bom demais. E se você ainda não fez isso, aliás, você que está em casa, se você está assistindo, ainda não entregou sua vida a Jesus, daqui a pouco eu quero orar por você. Porque se você tem tudo, mas não tem Jesus, você não tem nada. A próxima lição que Paulo traz para a gente é a seguinte, olhe para frente, porque é no futuro que está o melhor de Deus. Esse texto eu gosto muito dele, e ele fala uma coisa muito maneira. Fala assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, presta atenção, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa lição é muito especial, por quê? Pensa comigo, qual é o melhor de Deus? O melhor de Deus está por vir. Você ainda não experimentou todo o melhor de Deus. E ainda que nessa terra você experimentasse tudo de bom de Deus, o céu ainda era melhor. Mas por que a gente não experimenta o melhor de Deus? Você que está em casa, se liga só. Por que a gente não experimenta o melhor de Deus? Porque a gente não olha para frente, para onde está o melhor, a gente olha para trás. E fica preso no passado.
E é interessante que quando a gente fica preso no passado, 2 motivos fazem a gente parar na caminhada. O primeiro deles são os nossos pecados e as frustrações. E a gente às vezes fica arrastando correntes, olhando para o passado. Ah, coitado de mim, olha lá como eu sofri lá atrás, como eu fui ruim, olha só como não deu certo. E você não anda para frente. Olha para trás, não consegue enxergar o que está na frente. Se liga só, no carro tem um para-brisa grandão, não tem? Tem um retrovisor pequenininho. Imagina se você fosse dirigir olhando para o retrovisor. Tu não ia chegar a lugar nenhum, ia bater com o carro. Então não adianta ficar olhando para trás, porque já foi. Tem que olhar para frente, para aquilo que Deus tem preparado para você. E olha, olhar para trás não é só do passado ruim, não. Também é das coisas boas. Porque tem gente que olha, não, lá atrás era melhor, lá atrás eu fazia, lá atrás eu pregava, lá atrás eu evangelizava, lá atrás eu participava disso, lá atrás eu participava daquilo, lá atrás eu fiz isso, um currículo enorme. E hoje? Não, hoje eu não tenho tanta oportunidade assim, porque o pastor da minha igreja não percebeu ainda que o meu histórico é muito bom. Gente, não tem nada novo que você fez não, tudo é de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Tem alguma coisa errada. Tem gente que fica olhando para o passado, vendo coisa boa, e esquece que o melhor de Deus está por vir. Então, bota na cabeça essa lição de Paulo, a 4ª lição dele. Esqueça o passado. Viva o presente, projetando em Deus o teu futuro, vendo o que Deus tem para você, perguntando qual é o objetivo de vida, que você tem coisa boa ali na frente, você não pode ficar parado olhando para trás, é perda de tempo, você não vai chegar a lugar nenhum. É tempo de projetar um casamento melhor, uma família melhor, bênção para os teus filhos, trazer gente para habitar na casa do Senhor. Aliás, eu vou pedir um negócio para você, que você que está ouvindo, além de mandar esse link para alguém, traz gente no culto de domingo, traz gente no culto de quarta, vem se abençoar aqui com a gente, tá bom? Então olha só, não fica olhando para trás. Tem coisa boa para você logo ali na frente, mas se você ficar parado, tu não chega lá não, viu? E a última lição de Paulo: imite os bons exemplos. Olha o que Paulo fala: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Eu acho maneiro que Paulo bate no peito e fala assim, ó, faz o que eu faço, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhe disse repetidas vezes, agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo de maneira geral é, sejam meus imitadores, e olhem quem está em volta de você, que está conduzindo você, que está andando junto com você. Às vezes a gente cola com pessoa que vai levar a gente para o buraco. A gente cola com pessoa que fica olhando para trás, você fica olhando para trás também para a vida dela, e tu não vai para frente. A gente fica andando com pessoa que não tem alegria do Senhor e só fala troço ruim do teu ouvido. E aí você faz o quê? Chora junto. E não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Lembra que eu falei que Paulo falou 7 coisas maneiras sobre ele? Que ele se orgulhava, mas ele jogou tudo fora? 2 coisas são características de pessoas que você deve andar junto. Primeira delas, ter zelo. Zelo pelas coisas de Deus, zelo pela obra do Senhor, zelo pela palavra do Senhor. E a segunda, está aqui, ó, integridade. Ele fala assim, eu sou um cara íntegro. Íntegro é inteiro. É um cara que é sim, sim, não, não, que não tem 2 caras. Que não tem história, meia mais ou menos, para contar, não. É sim e não, é tudo às claras. Ande com pessoas assim e seja uma pessoa assim. Essa 5ª lição de Paulo é muito legal, porque ele está dizendo assim, olha, é difícil fazer isso. Eu sou um referencial para quem quiser agradar a Deus. Seja você também um referencial. Essa lição é forte, mas eu acredito que você veio aqui hoje para ouvir isso. Você precisa entender que existem referenciais. E você é um referencial de Deus. Eu estava conversando com o pessoal lá na igreja sobre os mandamentos, 10 mandamentos. E, geralmente o pessoal fala que mandamento é uma coisa lá do Antigo Testamento, né? Mas quando a gente pega os 10 mandamentos e vê assim, olha, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Você sabia que você carrega o nome de Deus? Quem aqui é filho de Jesus? Você que está em casa aí, você é filho de Deus? Servo de Jesus? Então você carrega o nome de Jesus. Quando você faz besteira, você está tomando o nome de Deus em vão. Quando você fala palavras inconvenientes, o pessoal está olhando para você e está menosprezando o nome de Deus que está na tua vida. Quando você erra, erros assim, feios, que todo mundo erra, mas tem erro, cara, que não dá para errar não. Esse aí, você está manchando o nome de Jesus.
E Paulo diz assim, olha, sejam meus imitadores, faça o que eu faço e ande com pessoa que faz a coisa certa. A gente precisa aprender essa quinta lição na nossa vida. Porque se você colar com a pessoa errada, a tua vida trava, a tua vida para. Deus trouxe você hoje aqui e mandou te dizer o seguinte, primeiro, diante das dificuldades, não desista. Não desista. Sintoniza com Deus, que Ele vai te dizer o que Ele quer que você faça. Ainda que a situação seja complicada, segunda verdade, seja alegre. A alegria do Senhor é a tua força. Quando tu está fraco e fica alegre, na alegria do Senhor, você se fortalece. Vou dar um up e você vai em frente. Terceira coisa, priorize Jesus. Não é teu título, não é porque você leu a Bíblia toda, está na campanha toda, que você participa do GT, tem 5 crachás na Ilan. Eu sou do GT, eu sou do Servo Luxo, eu sou do 5 Estrelas, eu sou do Louvor, eu faço tudo. Não é isso. É Jesus. Quando o teu coração está na mão de Deus e Jesus está dentro dele, Ele conduz teu coração para o lugar certo. Preste atenção nisso. E faça as coisas com zelo, faça as coisas com integridade, ande com pessoas assim e olhe para frente, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não sei se uma dessas 5 coisas falou teu coração nessa noite. Não sei se você aí de casa está naquele momento de orar por você, que precisa de Jesus. Se você aí de casa entendeu que precisa fazer ajustes na sua vida, porque hoje é uma noite de ajuste. Talvez você já seja crente, você já tenha assim uma vida maneira com Deus, e está passando por problemas difíceis. Todo mundo passa problema. Eu já falei, problema é mal educado. Ele vai entrar na tua vida, tu não chama não. Ele vai intrometendo, tu nem resolveu, já chega outro. E você pode estar passando por problemas. E eu quero orar por você. Eu quero fortalecer o teu coração nessa noite. Talvez você esteja falando assim, pastor, mas o problema foi feio. Foi tão feio que me derrubou. Foi tão feio que eu caí. E eu estou longe de Jesus. Hoje é a noite certa para você voltar para perto de Jesus. Você que está em casa, daqui a pouco eu vou orar por você também. E talvez você fale assim, você tem razão, pastor. Eu tenho tudo. As pessoas olham para mim e veem que eu tenho tudo. Casa, carro, família, salário, emprego, tem tudo. Mas eu me sinto vazio. Porque essa alegria aí eu não tenho. Essa paz que o senhor falou, que excede todo entendimento, que vem num momento difícil, eu também não tenho. Eu quero orar por você. Eu não sei em qual das 3 você vai se enquadrar, mas eu queria que você, na sua casa, botasse no computador assim, olha, eu quero ficar mais forte diante dos problemas. Ou talvez, eu quero voltar para Jesus hoje. Estou afastado, mas eu quero voltar. Ou talvez, hoje, eu tomei a decisão de deixar Jesus ser o dono do meu coração. Você que está em casa, você que está aqui também, o pessoal que está assistindo aqui, se você quiser, coloca a mão no teu coração que eu quero orar junto com você agora. Pai, eu te peço em primeiro lugar pelos meus irmãos. Aqueles, ó Deus, que estão passando por problemas, por dificuldades, mas foram trazidos aqui para ver que muitas vezes as dificuldades não são para a gente desistir, são para a gente acertar o rumo da nossa vida, como Paulo teve que fazer para ir lá para a Macedônia. Eu peço então, Senhor, que Tu fortaleça e fale ao coração deles da direção certa. Oro também, Senhor, por aqueles que os problemas vieram e derrubaram. Eles caíram, se afastaram de Ti, saíram da Tua presença. Mas hoje estão dizendo, eu quero voltar para perto de Deus. Fala ao coração deles, Deus. Diz que Tu não desististe deles. Em que esse vídeo não chegou para eles por acaso, aí na casa deles. Que eles não foram trazidos aqui por acaso. Mas eles foram trazidos aqui para restaurar um relacionamento contigo. E eu oro para aqueles que estão se sentindo agora vazios, que precisam de um comprimido para dormir porque não tem paz, que fingem que tem alegria, mas não tem porque não Te conhecem, e querem hoje, nessa noite, entregar o seu coração nas Tuas mãos. Aceita esse coração agora, e sobre você que a bênção do Senhor venha, a presença do Senhor venha, o Espírito Santo fale ao teu coração, e você saia daqui hoje, e você desliga daqui a pouco essa televisão, esse computador, abençoado e cheio daquilo que te falta, que é a presença de Deus. Pai, eu coloco todos esses em Tuas mãos, e eu peço, Deus, que cada um deles receba agora o que precisa. Aquele que estava sem força, que receba a força. Aquele que estava fora da Tua presença, que seja atraído pela Tua presença. E aquele que não Te conheça, que tenha a revelação de quem Tu és e do Teu grande amor. Eu oro também, Senhor, para que essa bênção seja sobre toda a Tua casa, sobre toda a Tua igreja, sobre aqueles que estão assistindo, sobre as famílias que estão representadas, e sobre você que está aqui, sobre você que está assistindo,
Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti tenha misericórdia e derrame a paz. A graça e a paz de Cristo, o grande amor de Deus, a força, a unção, a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a tua casa. Que Deus te abençoe e até domingo que vem. Gente, que mensagem abençoada. Eu espero que você tenha sido impactado aí na sua casa, como nós fomos daqui também. E olha, não perca a oportunidade de estar conosco no nosso próximo culto online. Nós somos uma família, nós não somos apenas um vídeo aqui no YouTube, mas nós somos uma igreja viva. Nós temos GTs aqui no Campus Online que você pode participar. Temos uma equipe aqui pronta para te receber. Então deixe o seu nome aqui, a gente quer te conhecer e esteja conosco nos nossos próximos cultos. Até lá!